Olá, amigos do Instituto de Formação Humana. Esta é uma palestra gravada, está sendo gravada no dia de hoje, 27 de abril de 2022, por volta das meio-dia e 15 da tarde. Essa palestra irá ao ar nos próximos dias. O tema dessa palestra que me foi pedido, né, para uma ocasião presencial é sobre o tema da felicidade, mais precisamente a utopia da felicidade, né? Então, o próprio tema já indica a dificuldade, né, ou o caráter utópico mesmo, né, como o tema diz, a utopia, não é? Da dificuldade de se encontrar a felicidade, não é? Então, o próprio termo, a origem etimológica, né, da utopia, em lugar nenhum, em nenhum lugar, né? O que dá a ideia de que é difícil realmente encontrar algum lugar onde haja a felicidade, né? Aqui no caso desse tema, né? Felicidade, por sua vez, a origem etimológica da palavra é uma palavra de origem latina que deriva de felix, de felicis, né, do latim, que significa um adjetivo que significa frutífero, né, ou resultado do ato de frutificar, né, de dar frutos, né. Por sua vez, esse termo está relacionado a um outro termo indo-europeu chamado dei, que significa nutrir, amamentar, alimentar, né. Tanto relacionado ao ser humano, quanto aos seres que precisam receber esse tipo de tratamento de alimentação e de nutrição, né? Então, só por esse sentido, a gente já vê que o termo felicidade, pelo menos em sua etimologia, está relacionado à vida e o seu processo, né? Ao surgimento da vida, ao desenvolvimento do ser vivo, né? E ao alcance das suas condições que ele traz potencialmente, né? Importante a gente guardar esse sentido para explorá-lo melhor daqui a pouco, né? Por outro lado, um termo a esse não muito falado fora dos espaços acadêmicos, mas razoavelmente bem conhecido, né, que é um termo que normalmente traduzido para a língua portuguesa como felicidade é o termo grego eudemonia, né, ou eudaimonia, conforme a transliteração, né? Então, esse termo, etimologicamente, significava a harmonia, né, a beleza derivada da harmonia, né, digamos assim, de um ser guiado pelos seus demônios, né? Demônios aí no grego, os demos, né? Eudaimonia, né? Ele não tem a acepção que tem na nossa tradição cristã, né? Os demônios eram seres considerados assim pelos gregos que existiam entre os seres humanos e os deuses, né? E os seres humanos dependiam deles para serem bem-aventurados, para serem bem-sucedidos na vida, né? Portanto, a sentido aí também de eudaimonia aponta para a ideia de uma vida bem orientada, bem guiada, né? Ou seja, o sentido de felicidade não poderia ser algo assim caído do céu, mas necessitava uma orientação, né? Então, é também nesse sentido que Aristóteles falava, né, de que para ele, por exemplo, a felicidade que todo ser humano anelava, né, que era o sumo bem, né, ele entendia que a felicidade ela dependia de duas artes, pelo menos, né, da arte das ciências, né, melhor dizendo, da ciência política, né, e da educação, né.
Então, a ciência política para defender, planejar, organizar a felicidade para o maior número possível de pessoas na polis, né? Por isso que, na ideia dele, o legislador deveria conhecer a alma humana e conhecer as formas que deveriam ser mais adequadas para propiciar ao maior número possível de pessoas a felicidade, né? Já a educação seria aquele meio, né, mediante o qual, em seu processo, iria formar indivíduos para desenvolver as condições mais adequadas para serem felizes, não é? Então, ou seja, para alcançar o fim da vida humana, não é? Então, para ele, a felicidade dependia realmente de se analisar o fim para o qual o ser humano era feito, né? Daí a ideia de que a felicidade estava relativa à arete, ou seja, ao alcance da virtude, da excelência para o qual aquele ser existia, né? No caso do ser humano, ele entendia que, como o ser humano era um ser racional, o ser humano não poderia desenvolver plenamente sua arete, portanto, suas virtudes, suas excelências, se ele não obedecesse à razão, né? Isso tanto na parte da alma humana desiderativa, isto é, que deseja, que tem os apetites, né? Que às vezes pode obedecer à razão, outras não, quer na parte da razão propriamente dita, né? A razão pura, que contemplava as verdades, né? Alcançadas pelo nous, né? Pela razão em seu mais elevado e puro estado, né? É o que dá a noção de teoria, né, da contemplação, a teoria contemplar em grego, né? Então, assim, e isso exigiria ensino e exigiria prática, né? Portanto, a educação para Aristóteles era tanto uma formação de hábitos quanto também uma transmissão por meio do ensino, né? E só por meio disso o ser humano poderia se chamar um ser virtuoso, poderia desenvolver as virtudes próprias da alma humana, né? E somente em tais condições poderia ser chamado legitimamente de feliz, né? Ter alcançado o fim para o qual ele fora feito, né? Então, mas o próprio Aristóteles também sabia que nem todos os seres humanos concebiam a felicidade desse modo, né? Isso é uma concepção aristotélica. Mesmo na época de Aristóteles, ela nunca foi majoritária, né? Então, ele entendia que, por exemplo, o que ele chamava de cidadão vulgo, o ser humano vulgo, não conceberia a felicidade dessa forma, né? Esses seriam mais ou menos os sábios, as pessoas com entendimento, que poderiam conceber a felicidade dessa forma, ou seja, de desenvolvimento de todas as capacidades, potencialidades que o ser humano trazia em si. Então, de tudo isso a gente já pode extrair a compreensão, né, pelo menos em sua origem assim etimológica, que a felicidade não é uma coisa aleatória, não é digamos assim, algo que aconteça, né? Mas, pelo menos em sua compreensão inicial, ela exigia alguns pré-requisitos, né? Algum processo formativo, algum desenvolvimento para que ela fosse alcançada, né? Portanto, em suas origens, essa palavra felicidade não está relacionada a outra muito utilizada e às vezes tomada como sinônimo, né, que é prazer, né? O prazer, nesse caso, não seria idêntico à experiência de felicidade, né? Então, o que nós entendemos por prazer, né? O prazer é uma coisa muito mais ligada, por exemplo, aos aspectos sensoriais, que as sensações quer externas, quer internas, que trazem conforto, né? Ou causa uma sensação agradável ao ser humano. Então, isso são chamados as sensações prazerosas, né? As experiências de prazer, né? Então,
nesse aspecto, nem tudo que dá prazer, por exemplo, contribuiria para a felicidade, né? Então, aí a gente já começa a ver algumas distinções entre essas duas dimensões, não é? Então, por outro lado, não é? Por outro lado, a gente também, mesmo por meio do senso comum, a gente consegue compreender que duas pessoas normalmente não têm a mesma concepção de felicidade, né? E muito menos um número maior de pessoas, né? Então, mesmo que todos os seres humanos tentem buscar a felicidade, as pessoas buscam isso de várias formas, né? A gente pode reputar isso a diversas questões, não é? Uma delas, que já aparece aqui, é a questão de que nem todas as pessoas têm o discernimento, né, adequado ao seu próprio ser para entender aquilo que lhe é propício ou não lhe é propício, né? Então, por exemplo, dando um exemplo rápido, né? Eu posso gostar muito de doces, né? Mas se eu sou diabético, eu sei bem que apesar desse minha experiência sensorial gustativa ser bastante agradável ao comer doce, eu sei que isso não me faz bem, né? Então já começamos a entrar numa seara que é mais difícil de a gente explicitar o que viria a ser a felicidade. Mas vamos continuar, tá? Continuidade a esse raciocínio, né? Então, essa ideia de desenvolvimento, de aperfeiçoamento, né? De, digamos assim, trazer o que está dentro e desabrochar para que o ser humano possa, de fato, alcançar as condições que lhe permitam a felicidade, né? Essa ideia, ela traz em si como pressuposto a concepção de que o ser humano tem uma natureza, tem uma constituição própria que precisa ser desenvolvida, né? Portanto, mesmo que as pessoas sejam diferentes entre si, tem alguma coisa própria ao humano que é, digamos assim, preciso ser desenvolvida, né? Para que, desse modo, o ser humano se torne, de fato, plenamente realizado, né? Então, no entanto, essa ideia aparentemente banal, ela não é consensual, por exemplo, no campo acadêmico, né? No campo das ciências humanas e também da natureza, né? O ser humano não concebido como se tivesse uma natureza própria, pelo menos no contexto hegemônico das ciências hoje, né? No passado, muito passado, bastante antigo, né, mais de 100 anos, não era tanto assim, não era exatamente assim, né? Mas hoje, digamos assim, a visão hegemônica, né, do campo científico é de que o ser humano não possui uma natureza que lhe seja própria, constitutiva, né? O que torna toda essa discussão com a qual começamos, né, de um desenvolvimento apropriado ao ser humano, digamos assim, uma ideia, pelo menos muito difícil de ser aceita, né, porque ela é tomada pela ciência hegemônica como se fosse algo de natureza metafísica, e a metafísica não goza de boa reputação no quadro do panteão das ciências, né, já há muitas décadas, né? A despeito disso, né, a minha posição pessoal, né, e como estudioso da questão, é de que o ser humano tem sim uma natureza própria, né? Mesmo que essa natureza humana não seja fixa, não seja ahistórica, certo? Não seja sempre a mesma coisa, não, mas acredito que o ser humano tem algo que lhe é constituinte próprio, né? E que, sem que isso seja observado, sem que essa natureza seja compreendida, estudada,
né? E mesmo que a gente não chegue a conhecê-la plenamente, mas a gente pode conhecê-la parcialmente, né? Em diversos aspectos e dimensões, né? Se a gente não realizar essa tarefa, esse empreendimento de conhecimento dessa natureza, a gente não vai ser bem sucedido na tarefa de encontrar aquilo que seria capaz de satisfazê-la em seu ser apropriado, né? Então, portanto, eu estou aqui partindo dessa ideia de que existe uma natureza humana. Claro que eu não tenho, a minha posição não é nenhuma novidade, não é? Tem vários e vários pensadores ao longo pensadores da filosofia, da psicologia, da educação, de outras ciências que sempre conceberam a existência de uma natureza humana, mesmo que hoje essa visão seja minoritária no campo das ciências, mas ela nunca deixou de existir, apesar de ser minoritária, não é? Então, eu vou aqui trazer, para depois concluir o meu pensamento, assim, vou tentar ilustrar essa ideia da natureza humana com 4 pensadores, né? Que concebem, digamos assim, o que seriam as condições mínimas necessárias para que o ser humano alcançasse aquilo que lhe é próprio, para que ele viesse, desse modo, a realizar o que nós aqui chamamos, essa ideia aproximada do que seja felicidade, né? Então, os autores que eu vou rapidamente mencionar, obviamente não posso descer a fundo, é uma palestra, isso aqui é uma forma sumária de retratar essa compreensão, são Erich Fromm, Erik Erikson, Maslow e Ken Wilber, né? Então, Erich Fromm foi um filósofo e psicanalista do século XX, bastante conhecido, publicou muitos livros, né? Inclusive em português, vários livros deles foram traduzidos e publicados, né? Erich Fromm parte do pressuposto que o ser humano, tanto individualmente como sociedade, ele é constituído por uma dicotomia existencial. Esse é um termo dele mesmo, dicotomia existencial. Isso significa que o ser humano tem uma dimensão que obedece às leis da natureza e tem outra dimensão que transcende essas leis da natureza, né? Então, de um lado, o ser humano é natural, né? Está submetido às condições da natureza, e de outro lado tem alguma dimensão que transcende isso, né? A dimensão que transcende isso é a sua autoconsciência, né? A sua razão quando aplicada à compreensão de si mesmo e dos seus semelhantes, né? Que dirige a si mesmo em sua vida e em relação aos seus semelhantes, né, seus entes próximos e também distantes com os quais formam a humanidade, né? Então, essa capacidade do ser humano não está na natureza, né? É algo que transcende as leis da natureza, né? Para Fromm, somente o ser humano tem essa capacidade, né? Os outros seres são definidos ou pelo instinto ou por formas muito rudimentares de inteligência que não transcendem a natureza, né? Já o ser humano tem uma dimensão que transcende. Obviamente, tem outra dimensão do ser humano que está no âmbito da natureza, né? Então, toda a questão do nosso corpo físico, por exemplo, é submetida às leis naturais. Isso aí não precisa grande elucubração para a gente saber isso, né? E mesmo algumas dimensões assim pré-psicológicas, né? Como as pulsões né, sexuais, né, as pulsões de fome, né, de saciar as necessidades humanas, né, também são pulsões naturais, né? Obviamente que as formas de resolução disso são históricas, são sociais, variam psicologicamente, né? Mas essas pulsões são universais na medida em que afetam todos os seres humanos, né? Então, devido a essa constituição, Eric Fromm diz que o ser humano anela por uma unidade, não é? Então, ele quer unificar
esse seu ser dividido, né? Porém, ele diz que o ser humano pode tentar isso de várias formas, né? Uma forma está definitivamente condenada ao fracasso, que seria a tentativa de aniquilar a razão, né? De tentar fazer o ser humano voltar a uma condição pré-razão, pré-consciência, né? Na concepção dele, isso é o que significa o mito do Jardim do Éden nas escrituras bíblicas, né? Então, quando o ser humano come da árvore do conhecimento do bem e do mal, não é? E aí ele sai daquela condição de inocência, não é? E Deus o expulsa, ele, Adão e Eva, do paraíso e põe dois querubins lá para impedi-lo de voltar, né? Impedi-los de voltar, ou seja, uma vez alcançado um nível de consciência, você não tem mais como voltar a uma condição de inconsciência, né? Então, a forma de unificar o ser humano não pode ser por meio de uma regressão, mas sempre por meio de uma progressão, né? Para Fromm, isso daí o ser humano pode alcançar por meio do trabalho, né? Trabalho com os outros, consigo mesmo, e por meio do amor, né? O ser humano aprender a amar a si mesmo, aos outros, etc. É por meio dessa forma que o ser humano pode tentar superar essa cisão. Não é garantido para Fromm que ele vá superar, mas pode ter a possibilidade. Já o outro caminho de regressão, esse é garantido que não tem possibilidade de ser bem sucedido, né? Então, essa visão de Erich Fromm, né, dessa compreensão, né? O outro psicanalista, Erik Erikson, né, que foi aluno da filha de Freud, Ana Freud, né, ele também faz um desenvolvimento mais sofisticado dos estágios psicoafetivos que o próprio Freud havia formulado, né? E ele fala, por exemplo, de um desenvolvimento do ser humano que passa pela infância, primeira meninice, idade do brincar, idade escolar, adolescência, adulto jovem, idade adulta e velhice, né? E em cada um desses estágios, né, ele, digamos assim, caracteriza as forças básicas que definem um conflito típico de cada um desses estágios, né? E que em cada um desses estágios o ser humano particular é chamado a dar uma resolução a esse conflito, né? Ele pode ser bem sucedido em resolver esse conflito ou pode ser mal sucedido, né? Se ele for bem sucedido, ele alcança a qualificação necessária referente a esse estágio, que vai ser por sua vez, demandada para o estágio seguinte, né? Se ele frustra em não alcançar essa condição, o estágio seguinte vai se tornar mais difícil para ele, porque ele ainda não conseguiu realizar aquilo que seria prévio para esse novo estágio em que ele se encontra agora, né? Não é que seja uma impossibilidade, mas se torna mais difícil, né? Não vou detalhar aqui todos os estágios, mas vou falar alguns só para termos uma melhor compreensão. Por exemplo, o primeiro deles, que é a infância, é a criança mesmo de colo, o bebê, né, sem linguagem, sem nada, que é amamentado, né, pela mãe e tal. Então, assim, as duas forças que são conflitantes aí é a confiança ou a desconfiança, né? Esse bebê chegou ao mundo numa condição que ele não conhece nada, não sabe nada desse mundo, não é? E está numa condição de ser cuidado, não é? Então, vai depender muito desse contato que os adultos, e um adulto em especial, que é a mãe ou aquela pessoa responsável pelos principais cuidados com esse ser vivo que chegou ao mundo, né? Se esse ser vai ter condição de
desenvolver uma capacidade de confiar no outro ser humano ou de desconfiar, né? Ou seja, se esse mundo é digno de confiança na medida em que ele é acolhido, que ele é cuidado, coisa e tal, ou se esse ser humano ele vai desenvolver características defensivas, né? Vendo esse mundo muito mais como uma coisa hostil do que algo, como algo que o acolhe, né? A gente pode pensar desde o ato, por exemplo, da mãe olhando, amamentando e olhando, se comunicando ali com o bebê, mesmo com o olhar, né? Se aquele olhar se faz comunicativo, de acolhedor, amoroso, né? Isso transmite de uma forma realmente inconsciente, mas que passa pelas sensações internas, externas, etc., né? Pela psique e imaginação da criança, uma ideia de que aquele ser está sendo bem acolhido. Então, talvez ele possa confiar nesse outro, nesse mundo, né? Sem confiança, sem gerar capacidade de confiar, poucas coisas mais profundas, mais complexas o ser humano pode vir a desenvolver no mundo, né? Então, se ele decide, se ele, digamos assim, é capaz de desenvolver essa habilidade, né? Então ele vai desenvolver vai estar em condição mais próximo de desenvolver a capacidade de ter esperança, né? Ou seja, o mundo tem uma estrutura, os sujeitos humanos têm uma estrutura que a gente pode ter esperança, mesmo que tudo não seja perfeito, mas a gente pode ter esperança, né? Se, por outro lado, essa comunicação, esse acolhimento não for bem feito, possivelmente esse bebê vai ficar na condição de retraimento, de ausência, ou seja, uma postura defensiva, porque o mundo não lhe provê essa condição de confiar, não é? Um outro um outro estágio aqui, que é o da adolescência, né? Esse daí a gente sabe que é um estágio crucial, né, para todos os seres humanos, né? Então, por exemplo, aí o conflito fundamental que se estabelece é entre a identidade e a confusão da identidade, né? Então, o ser humano está enfrentando um momento aí que ele precisa dizer quem ele é, né? Ele ter clareza de quem ele é e de quem ele não é, né? Então, e portanto, digamos assim, é isso que vai dar clareza para o caminho que ele vai querer seguir posteriormente, a partir de como ele vai se identificar, né? Se ele não for capaz de definir com algum grau de clareza a identidade dele, né? Então tudo se torna mais confuso, tudo se torna mais difícil de ser desenvolvido por esse ser humano, né? Por isso, somente uma pessoa, né, que desenvolveu essa capacidade de reconhecer-se, identificar-se de algum modo, né, de algum modo claramente. Então, a qualidade que derivaria dessa habilidade seria a capacidade de ser fiel, de desenvolver fidelidade, né, para com outros ou com alguma causa, né? Por quê? Porque aí a pessoa desenvolveu a clareza de quem ela é. Ou seja, ser fiel, desenvolver a capacidade de ser, de ter credibilidade, né? Ou seja, de receber o crédito dos outros, de é, ser tido pelos outros como alguém digno de crédito, de fé, não é? Isso pressupõe, não é, que a pessoa tenha desenvolvido, não é, não, ou melhor dizendo, para que a pessoa desenvolva a fé e seja capaz de ser fiel, isso pressupõe que a pessoa tenha clareza da identidade dela mesma, né? Se ela está confusa quanto a isso, a atitude, via de regra, que ela vai tomar é de repudiar quaisquer exigências ou desafios de assumir fé perante alguma coisa, né? Porque a atitude de desenvolver fidelidade, credibilidade, presume uma clareza
quanto à condição em que o sujeito é ou está, né? Se ele não desenvolveu isso, então é muito difícil que ele venha a ser fiel e a ser reconhecido como digno de crédito, não é? Por sua vez, né, o estágio seguinte, que é o adulto jovem, né, o desafio aí é o isolamento versus a intimidade. Né? É saber se esse sujeito vai estar em condição de desenvolver uma, uma, uma relação íntima com outro ser humano, ou se ele vai preferir se isolar. Né? Veja que isso daí é uma coisa que depende bem claramente do estágio anterior. Né? Se a pessoa não tem clareza de quem ela é muito difícil que ela tenha a capacidade de desenvolver um relacionamento íntimo. Né? A intimidade com outra pessoa pressupõe segurança de quem eu sou. Né? Se isso não é desenvolvido, então, normalmente é melhor o sujeito se retrair, ele tende a se retrair por um déficit de segurança. Né? E, portanto, aí a questão, se o ser humano desenvolve essa capacidade, se ele atingiu uma compreensão clara de quem ele é, tornou-se capaz de, em relação à intimidade, ele torna-se capaz de amar. Né? Caso contrário, ele quer relações de exclusividade, de só o grupinho dele, não é? Ou seja, ele não se torna capaz de estabelecer relações genuínas, profundas com os seres humanos. Né? E só dando mais um exemplo, né, já falei de dois aí, ele diz, por exemplo, da velhice, né? Então, o último estágio, né, se o ser humano conseguiu desenvolver os diversos aspectos em estágios anteriores, levou uma vida que desenvolveu tudo aquilo que era próprio a cada um desses estágios, esse ser humano chega ao último estágio numa situação de serenidade, de integridade, né? Caso contrário, ele tende a ter uma situação de desespero, de não querer pensar no que foi a sua vida, no que foi a sua existência, né? Então, pode desenvolver uma atitude de sabedoria, né? Sabedoria serena, né? Não orgulhosa, né? Uma sabedoria que reconhece as dificuldades, mas reconhece também as capacidades que foram desenvolvidas ao enfrentar essas dificuldades, ou assume a postura de desdém perante os outros, né? Bom, isso é uma visão bem resumida aqui de Erik Erikson, né? Que admite, portanto, que o ser humano tem que desenvolver determinadas capacidades que lhe são intrínsecas para que possa se realizar de algum modo, né? Uma outra visão do psicólogo Maslow, a gente também, esse é muito bem, se eu vou ser mais sintético, é muito bem falado, né? São as necessidades básicas do ser humano, segundo Maslow, né? Então, ele diz que todo ser humano precisa segundo ele, todos os seres humanos, né? Embora ele bem diz que são poucos os seres humanos que conseguem alcançar todos esses estágios, mas ele diz que são estágios da fisiologia, né? Da segurança, do amor e relacionamento, da estima e da realização pessoal. Ou seja, fisiologia, todo ser humano precisa, né? Todo ser humano precisa saciar suas necessidades básicas, fome, teto, abrigo, né? Sexo, etc. Né? A segurança, estar seguro, né? Também é ou seja, segurança aí implica tanto as questões físicas quanto as questões emocionais, né? Sentir-se seguro em um grupo, etc. Né? Mas o ser humano, uma vez atingido isso, ele sente necessidade de caminhar mais e de desenvolver, por exemplo, a capacidade de amar e de se relacionar, ou seja, o que traz por implicação abrir-se, né? Sair de si mesmo, né? Para o outro, né? E isso não é, obviamente, isso sempre traz riscos, porque você não controla o outro. E numa atitude de amor e de relacionamento não é para controlar mesmo, né? Abrir-se ao outro, né? Sair de uma situação em si mesmada, né? Uma outra condição, né, é de você estimar-se assim a si mesmo, né? Começar digamos assim,
visualizar a sua, digamos assim, a sua preciosidade, né, em meio aos outros também, mas ver aquilo que é específico ao seu caminho, né? E por fim, realizar-se pessoalmente com algo que você contribua para o mundo, que você enriqueça o mundo, né? Então, ele entende que esses últimos estágios são poucos os indivíduos que chegam lá, né? Mas, se for para que o ser humano seja plenamente realizado, atenda todas as suas necessidades humanas, ele precisaria atender todas essas, né? Por fim, uma outra visão que eu queria trazer aqui é a de Ken Wilber, né? É uma visão que tenta sintetizar várias outras, né? Ele concebe, por exemplo, o ser humano, pelo menos em quatro âmbitos ou dimensões, né? Então, todo ser humano, né? Ele está sempre, né? Digamos assim, ele tem a sua dimensão interna, individual, né? Então, aqui todos nós, por exemplo, temos uma certa consciência do que está ocorrendo internamente em nosso espírito, né, em nossa psique, né? Nós temos a nossa dimensão individual, porém externa, né, aquela que é vista pelos outros, né, objetiva, né? A forma como aqui estamos, por exemplo, nos comportando, o que eu estou falando, o que você está falando, o que você está escutando, né? O que nós estamos agindo, as nossas ações entre nós e no mundo, né? Tudo isso é de natureza objetiva ou interobjetiva, os outros podem ver, né? Então, nós também vivemos numa cultura, né? Ou seja, uma cultura é o sentido interior de uma realidade coletiva, de uma realidade interhumana, né? Então, os seres humanos fundam um mundo, né? Esse mundo tem as suas dimensões invisíveis, mas que atuam, né? Por exemplo, os imaginários, os valores. Eu não gosto muito da palavra valores, não, porque tem muito antivalor, às vezes, nesses valores, né? Eu estou querendo dizer assim, as significações, né, invisíveis que animam as manifestações visíveis, né? Então, a gente vê, por exemplo, digamos, as pessoas que vão para a igreja no domingo, é um comportamento visível de igreja. Você vê vários templos abertos, etc. Né? E, porém, obviamente, não são todas as pessoas que vão aos templos. Né? Então, o ato de ir ao templo pressupõe uma incorporação de crenças, de formas de ver o mundo, que torna aquele ato exterior significativo para aquelas pessoas, enquanto não é significativo para outras que não têm essa apropriação desse imaginário, né, dessa ordem simbólica, né? Então, as instituições, a vida em sociedade tem esse lado da cultura, né? Esse lado mais que eu estou chamando aqui da ordem do simbólico, do imaginário, né? E nós somos constituídos por isso aí também, todos nós, né? Negar isso hoje em dia é má fé, né? Há algumas décadas era ignorância, mas hoje em dia é má fé, né? Todos nós sabemos disso, né? Até a língua que nós estamos falando aqui, nenhum de nós criou ela. Ela é uma criação da história humana, né? E dos grupamentos humanos, né? E há, por sua vez, a manifestação coletiva objetiva ou interobjetiva, né? Aquilo que é da ordem do visível, né? As instituições, né? As práticas, né? Agora, obviamente, tudo isso uma sociedade atua porque está animada por uma cultura que é mais da ordem do invisível, do simbólico, né? Então, aquilo que é visível também tem uma parte invisível, né? Então, se você observar, são quatro que ele chama quadrantes, né? Tem o eu individual interno, o eu individual externo, o nós, quer dizer, isso que nós estamos aqui, por exemplo, tem o nós interno, o modo como nós nos comunicamos, aquilo que é significativo para você e você consegue me entender e vice-versa, e há o aspecto objetivo, né? E cada um desses quatro âmbitos podem,
por sua vez, ser analisados de uma forma subjetiva ou de uma forma objetiva, né? Então, por exemplo, vou dar só o exemplo só do primeiro quadrante, certo? Por exemplo, se eu me sento em meditação e olho para a minha própria mente, né, e todos os fenômenos que estão ali ocorrendo, eu estou tendo uma abordagem subjetiva sobre um fenômeno interno que já é de natureza subjetiva em mim, ou seja, uma subjetividade, uma aproximação subjetiva de uma subjetividade singular, certo? Porém, eu posso ter uma abordagem sobre essa dimensão também subjetiva, interna, singular, mas de uma abordagem objetiva. Por exemplo, quando eu vou a um tratamento psicanalítico, psicoterapêutico, né? Então, é algo que o outro pode analisar objetivamente esses meus estados interiores, não é? Então, é uma manifestação, é uma abordagem objetiva de um fenômeno subjetivo singular, né? Em cada um desses 4 quadrantes, você pode ter esses dois, pelo menos essas 2 visões, o que dá, por exemplo, 8 visões, né? Então, e todos nós temos tudo isso, né? Então, entender o ser humano significa, pelo menos, ter essas 8 visões, né? Da cultura, a gente pode entender a cultura também pelo seu lado, fazer um estudo da cultura pelo seu lado das significações, né, do símbolo, né? Fazer isso daí e fazer, digamos assim, nós aqui interpretando, né? Ou eu mesmo interpretando a minha apropriação cultural que há em mim, né? Então, mas nós podemos fazer isso também na forma objetiva, né? Como, por exemplo, o antropólogo faz quando utiliza as suas metodologias para, por meio da sua observação, chegar a como aquela comunidade humana se estrutura imaginariamente, simbolicamente, né? Então, assim, tudo isso constitui um humano, né? E, e em cada um desses âmbitos, o Wilber também compreende que há desenvolvimentos específicos, né? Que também, então, por exemplo, no campo social, por exemplo, você pode ter sociedades que não desenvolveram, por exemplo, a escrita, né? Obviamente a gente sabe disso, né? A escrita, por sua vez, é algo que desenvolve outras compreensões, por exemplo, na mente humana, né? Que as sociedades ágrafas não desenvolvem, né? Digamos assim, um tipo de desenvolvimento que sem essa mediação da escrita, muito difícil você chegar, né? Por outro lado, outras sociedades desenvolvem outras formas de compreensão, por exemplo, dança, ritos, que outras formas de sociedade não desenvolvem, né? Então, existem linhas de desenvolvimento e estágios de desenvolvimento em cada linha, certo? É isso que o Wilber quer dizer, né? Então, sintetizando, um indivíduo tem que ser concebido com toda a compreensão de todos esses aspectos, né? O que já torna a situação bastante complexa, né? E, ao mesmo tempo, tem que ver também o nível de desenvolvimento que ele está em cada um desses quadrantes e em cada uma dessas linhas, né? Então, obviamente, ele também diz, nem o ser humano vai conseguir se desenvolver integralmente em todas as linhas, em todos os quadrantes, igualitariamente, né? Todo mundo vai ter um desenvolvimento maior um desenvolvimento menor no outro, né? Mas o importante é que ele alcance pelo menos um nível de consciência própria sobre aquilo em que ele está mais desenvolvido, aquilo que ele está menos desenvolvido, né? Isso aí passa, por exemplo, no campo, por exemplo, o nosso interior, reconhecer nossas sombras, né? Uma área, aliás, em que os buscadores, aqui um pequeno parênteses, os buscadores espirituais, vários praticantes espirituais escorregam bastante, né? Falham muito
né, de todas as tradições, tá? Espíritas, budistas, cristãos, de vários tipos, etc., né? É que a falta de reconhecimento de suas sombras, né? Então, e com isso são levados a cometer várias impropriedades, né? Pois bem, então o que seria nesse caso aí o ser humano, uma ideia de felicidade nessa visão de Wilber seria bastante complexa, né? Porque a gente teria que ver o que o ser humano precisaria desenvolver em todos esses aspectos, né? Então, chegando, aproximando das conclusões aqui do nossa palestra, por meio da apresentação desses quatro, né, pensadores aí, a gente poderia extrair a compreensão de que a felicidade sempre vai exigir algum nível, alguma forma, alguma modalidade de trabalho consigo mesmo, com aquilo que se faz com os outros, né? Com aquilo que a gente sente interiormente, como a gente projeta nos nossos relacionamentos, como a gente compreende a sociedade, né? E como atua nela, né? Por outro lado, também a gente pode tirar disso que, tendo essa compreensão ampla do ser humano, felicidade não é só uma coisa interior, certo? É algo do interior, sem dúvida, né? E que precisa ser trabalhado e ser compreendido, como eu falei aqui, por meio desses pensadores todos, né? Mas há também, o ser humano não está só no mundo, certo? Então, qualquer compreensão espiritual que não envolva também a dimensão de relação desse ser humano numa cultura, numa sociedade, e a forma própria que precisa ser desenvolvida aí, ela é parcial e falha, né? E, em última instância, tende à falsidade, né? Porque está concebendo o ser humano de uma forma menos plena, menos integral do que o ser humano é, né? Porque o ser humano não é só espiritual interno, ele é corpóreo também, né? Ele tem sensações internas e externas, ele é um ser de relacionamento com outro ser humano e com o mundo, né? Ele é um ser aberto à transcendência. Se ele fechasse em si mesmo, ele já está impedindo o seu desenvolvimento, conforme todas essas visões que a gente viu aqui, né? Então, assim, tem os trabalhos internos, os trabalhos externos, os trabalhos com o outro, com a cultura, com a sociedade, né? Tem todos esses aspectos e várias linhas por meio das quais o ser humano pode desenvolver, né? Se não desenvolver, digamos assim, alguma dessas dimensões for negligenciada, eu não estou falando de ser desenvolvida plenamente, não, porque nem tudo pode ser desenvolvido plenamente, mas se for negligenciado, ou seja, se não for dada atenção alguma a alguma dessas dimensões, essa realização humana ficará sempre aquém do que pode ser alcançado, né? Derivaria daí, portanto, que seria mais difícil o ser humano se sentir feliz, né? O que não deixa de implicar a possibilidade do ser humano sentir prazer, né? Então, o prazer também adviria aí da condição que o ser humano tem de desenvolvimento, né? Então, quanto menos desenvolvimento o ser humano tiver em todas essas dimensões, mais incapacidade ele terá de compreender aquilo que é necessário para a sua felicidade, né? Para a sua realização, né? Então, agora, de todo modo, esses desenvolvimentos, isso aí também é importante ressaltar, né? E Wilber deixa isso bem claro, né? As formas de desenvolvimento são plurais, né? Daí não se segue que haja um caminho único para todos os seres humanos, de jeito algum, né? Porque as linhas, né, e as dimensões em que eu vou possivelmente ter mais condição de progredir são diferentes da que você vai fazer isso, né? Então, possivelmente eu vou me desenvolver mais, ou pelo menos teria a capacidade de me desenvolver mais em determinadas linhas e você em outras, né? Lógico, ter a capacidade não significa realizar de fato, né? Posso ter a capacidade de não desenvolver, né?
de algum modo, estarei incompleto, né? Então, sempre, obviamente, alguma incompletude sempre teremos, porque, como já disse, ninguém vai conseguir desenvolver tudo plenamente. Porém, juntando essa visão com a de Fromm, né, o ser humano precisa desenvolver. O caminho é sempre no sentido de ser para frente, progressivo, né? Se você tentar voltar, retroagir uma situação de inconsciência, de involução, de não desenvolvimento, esse caminho estará destinado ao fracasso. Você não vai ser bem sucedido nisso, né? Então, outra conclusão que a gente tira daí é a felicidade também depende de algum nível de felicidade coletiva, certo? Então, isso é muito importante que a gente entenda isso, né? Então, para que a gente não caia numa espécie de narcisismo espiritual, coisa que também muita gente dos buscadores espirituais costumam cair. Eu conheço várias pessoas, né? Famosas e não famosas, né? De várias tradições, que caem nisso, né? Achar que podem resolver isso apenas para si, né? Então, eu estar muito bem, estou muito feliz, mas estou numa sociedade onde tem um monte de gente passando fome, um monte de gente desempregado, não só porque faltam políticas assistenciais, não é isso, não é ações de caridade, né? O mundo está muito complexo hoje. Ações de caridade é quando no século XIX, né? Hoje precisa de políticas de promoção de direitos, de atendimento a direitos do ser humano, né? E para isso precisa de Estado, de políticas públicas, o que implica compreensão política, atuação por meio dos partidos, das instituições. Qualquer visão espiritual que demonize isso é falha, é incompleta, né? Então, precisa atuação humana em todas essas dimensões, né? As instituições são imperfeitas, porque os seres humanos são imperfeitos também, né? E as tradições espirituais não venham achar que estão acima dessas outras instituições humanas, porque não estão, né? A prática, a gente aí vê várias coisas, pedofilia, infidelidade conjugal, além de outras infidelidades, etc, né? Então, acho que a gente tem que baixar a bola como seres humanos, né? Porque estamos todos em aprendizado, né? Então, mas entender que a felicidade humana depende do que há externo a mim e do que há interno a mim, né? E, portanto, também sempre haverá condições sociais, culturais, históricas que eu não posso controlar, né? Então, eu posso fazer tudo o que estiver ao meu alcance, mas irrompe uma guerra ao meu redor, né? O que é que eu posso fazer? Quer dizer, alguma coisa eu posso fazer naquela situação ali, mas eu vou dizer que eu estou feliz, né? Se eu estiver dizendo que eu estou feliz, eu estou numa completa bolha, num completo narcisismo espiritual, pessoal, que aponta mais para uma situação patológica do que para uma situação de saúde, né? Então, a condição da felicidade também depende disso, né? E, portanto, o agir da felicidade, o agir que tenta buscar a felicidade, né, tem que ver o ser humano em todas essas dimensões e o que em cada uma delas, entender os princípios de cada uma delas. Não é tentar ver a política como a visão da minha tradição espiritual, certo? Isso aí é miopia, né? Eu posso até ter princípios pessoais de como agir em cada situação, né? Mas eu tenho que obedecer às lógicas existentes em cada uma dessas dimensões, até para ser entendido e para ser capaz de fazer a interlocução necessária e apropriada com os seres humanos que estão em cada um desses locais, né? Então, eu concluiria assim para o debate, né, entre nós, essa ideia de que a felicidade, digamos assim, é sempre alguma coisa a ser construída, né, em relação com aquilo que o ser humano é,
né, que envolve todas essas dimensões e com aquilo que ele precisa desenvolver em relação a essa natureza multidimensional que o constitui. Muito obrigado.